versículo 28 ao 32. Romanos, capítulo 1, versículos 28 ao 32. Acharam? Então vamos ler? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprova os que assim procedem. Agora vamos lá no capítulo 3, versículos de 10 ao 12. Capítulo 3, de 10 ao 12. Vamos ler? Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E diante de nós, há temor de Deus ou não? Amém. Graças a Deus. Irmãos, quero iniciar aproveitando aquilo que o Leonardo começou compartilhando com nós. O que mudou a vida de Paulo foi uma visão governante. E Paulo, ele desenvolveu, assim quando ele teve uma experiência com o Senhor, ele procurou desenvolver o seu espírito desbravador. É um espírito que não se acomoda. E ele procura novas oportunidades para que se pregue o Evangelho. Graças a Deus, irmãos, nós fomos encorajados a também ter esse espírito desbravador. E nós devemos que procurar diante do Senhor essas oportunidades, né? Para que se pregue o Evangelho, para que possamos pregar o Evangelho. E Paulo, ele tinha uma visão de ir além daquilo que ele já conquistou. Embora ele quisesse ir para Jerusalém, contatar os seus patrícios, ele também queria passar em Jerusalém e de lá formar uma nova frente de obra na Espanha. Então ele tinha um encargo em conquistar novas pessoas e novas terras. E qual que tem sido o nosso encargo para conquistar o reino do Senhor? E lembrando, naquela época Paulo não tinha o projeto livre na minha mão. Ele não tinha o Jave, não tinha os Bucafés. Paulo também não teve o SEAP, embora ele praticou, né, com o jovem cooperador Timóteo, enviando Timóteo para cuidar da igreja em Éfeso. Mas algumas ferramentas que nós temos hoje, o aplicativo Instituto Vida para Todos, mensagem das conferências, Paulo não tinha esse recurso.
mas ele tinha um encargo. Hoje nós temos todos esses recursos. Nós não podemos falar que nos falta encargo. Temos encargo ou não? Temos mesmo? Então, eu, por exemplo, estou me sentindo assim, irmãos, diante da palavra que o Senhor tem falado nesse alimento diário. Eu vejo que diante do Senhor eu tenho que buscar novas ideias para pegar o Evangelho. Eu sinto que eu tenho que desenvolver mais isso. Ficar preocupado, talvez não em conquistar a Espanha, mas conquistar o meu vizinho mais próximo, ou aquele parente que ainda não foi salvo. Paulo tinha esse encargo no coração dele. E ele sabia que quando Deus o chamou e o enviou, o propósito de Deus é que ele pregasse o Evangelho aos gentios, já que os judeus rejeitaram quando o Senhor veio a primeira vez. Então o encargo de Paulo era pregar aos gentios. Mas Paulo, ele veio da descendência dos judeus. Tinha familiares judeus, conhecidos judeus. Mas mesmo assim ele queria também, quem sabe ali, conquistar alguns de sua linhagem, da sua família, alguns compatriotas dele, né? Ó Senhor Jesus. Irmãos, quem tem um evangelho tem que também ter esse encargo. Nós vamos ver nessa mensagem que a solução para nós é ter o evangelho mesmo. É ter a presença viva do Senhor, ter experiência com o Senhor. E a vida da igreja é que nos salva. Por isso, irmãos, Paulo, ele teve uma experiência tão forte com o Senhor, a ponto dele conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo. Diante disso, quanto que nós temos conhecido o Senhor? Será que a nossa experiência com o Senhor tem sido forte o bastante de mudar a nossa vida? De mudar a nossa história? De mudar os nossos pensamentos? Ou não teve aquela mudança? Antes de conhecer o Senhor nós éramos de um jeito, e depois que conhecemos o Senhor ainda estamos do mesmo jeito. Será que o Evangelho não foi capaz de despertar uma mudança em nós, uma transformação? Eu creio que sim, né? Mas, irmãos, ó Senhor Jesus, nós devemos sempre cultivar esse espírito ardendo dentro de nós, né? Paulo falou em 1 Coríntios 9,16: se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Você acorda com esse desespero? Ó Senhor Jesus, quem de manhã já acorda já com aquele coração queimando, hoje eu tenho que pregar o Evangelho para alguém. Hein? Hoje eu tenho que insistir com aquele irmão que ainda não creu no Senhor. Eu falo irmão pela fé, né? A gente já tem que falar que é irmão pela fé. Quem acorda assim? Hein? Hoje eu vou ligar para aquele irmão, encorajá-lo a estar na reunião. Isso é desespero, irmãos, isso é encargo. Ó Senhor Jesus, que possamos ter mais encargo, irmãos. E Paulo naquela época, de fato, irmãos, ele não tinha as ferramentas que nós temos. Para ele fazer uma viagem, né, para ir para um outro continente, tinha que pegar embarcação, né? Ele não viajava na Gol, nem na Azul. Tinha que enfrentar um mar, muitas vezes revolto, né? Mas o encargo queimava dentro dele. Hoje nós temos aí aplicativos de conversa. No milésimo de segundo você está contatando outra pessoa. Qual tem sido o seu encargo? Não é? E seus parentes? Tem visitado seus parentes? Ou porque eles não falam a mesma coisa que você, não participa da mesma fé que você os deixa de lado? Paulo não deixou os parentes dele, né, da região dele ali de lado. Ele queria ir lá. Quem sabe salvar algum deles, 1, 2, 3, é para o Senhor, irmãos. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmão, vamos despertar esse espírito desbravador em nós. Não vamos deixar essa chama do Evangelho se apagar. Porque se apagar,
certamente nós também iremos nos apagar. O que nos dá esse vigor, essa força, essa fé é a vida dentro de nós. Se nós pararmos de desfrutar da vida, nós caímos na morte. Ó Senhor Jesus! Então nós temos bastante ferramentas. Nós, irmãos, pela misericórdia do Senhor, não foi por causa que nós éramos pessoas boas e já podemos dizer qualificadas para ganhar aquilo que o Senhor nos dá. Nós, a Bíblia nos considera como uma oliveira brava. Nós éramos a oliveira brava. Irmãos, em nós não iria gerar nenhum fruto bom. Um fruto da oliveira brava é fruto, de oliveira brava, é uma oliveira brava também. Mas pela misericórdia do Senhor e pelo fato de os judeus não terem aceito o Senhor, Deus, na sua soberania, acabou nos enxertando na verdadeira oliveira. Hoje nós estamos enxertados. O Senhor tirou nossos galhos da oliveira brava e introduziu na oliveira boa. E por causa que nós hoje estamos recebendo suprimento da raiz da oliveira boa, nós também podemos produzir frutos bons. Então é a misericórdia do Senhor. E a partir da história do povo judeu é que começou a nossa história. Por isso, no Alimento Diário, semanas anteriores, nós vimos que nós não devemos rejeitar o povo de Israel. A nossa história começou por eles. E Deus tem zelo por eles ainda. Embora eles rejeitaram e Deus nos introduziu, nós devemos ver que a nossa história começou com o povo judeu. Pela misericórdia do Senhor nós fomos enxertados. Talvez se o povo judeu aceitasse o Senhor Jesus de pronto naquela época, talvez não teria oportunidade para nós. Vocês já pensaram nisso? Se o povo judeu abandonasse assim as tradições, a religião, e cresce no Senhor Jesus, talvez nós não teríamos a chance de sermos salvos. Então, é isso aí. O Senhor nos introduziu nessa oliveira boa. Estamos recebendo essa rica seiva. Ó Senhor Jesus. Graças ao Senhor, irmãos. Mas eu quero que vamos entender por que se nós abandonamos o Senhor, nós decaímos. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que tudo ao seu redor envelhece? Hein? Você faz um prato de comida gostoso hoje. Tenta comer ele amanhã ou depois. O gosto já muda, não já? O irmão deu o exemplo na mensagem. Você compra um carro novinho, 0 km. Deixa ele na sua garagem lá 2 anos. Precisa fazer nada. É provar que você vai ter que chamar um mecânico antes de usar ele. Porque as coisas estão se deteriorando, estão caindo em ruína, E o Alimento Diário falou que todo o universo, deu o exemplo lá da física, que está em entropia. Quem sabe o que é entropia? Alguém? Eu acho que nem cai mais no Enem esse negócio. Só para os físicos. Variação de entropia. Delta. Como é que é? Deixa eu ver se eu lembro. Entropia final menos entropia inicial é igual a variação de entropia. Ou seja, o estado final das coisas, ele muda. As coisas mudam e nunca mais se tornam o estado inicial. Então acontece essa variação de entropia. Os irmãos não entenderam nada, Então vou explicar de outra forma. Coloca o primeiro slide aí para mim, por favor. Tá vendo isso aí? Um conjunto de 2 elementos. Uma bolinha azul e uma bolinha laranjada. Vamos supor que acontece uma variação desses elementos.
o que acontece? O segundo slide. Variação. Agora a bolinha laranja e a bolinha azul. Ou seja, de um único elemento se tornou dois. Teve uma variação. Agora não é a bolinha azul que está por cima, é a bolinha laranja. Vamos supor que eu acrescento mais um elemento nesse conjunto. Próximo slide. Olha quantas variações que já é possível. Uma bolinha só, entrou a bolinha verde. Olha o quanto de combinação. Então o estado já está mudando, né? Estão entendendo? Próximo slide. Se eu for acrescentar mais bolinhas, a variação pode ser infinita. Próximo slide. E aí? Quantas variações você acha que ocorreu? Milhares, né? O mundo tem caminhado, irmão, para isso. Várias reações. O que era novidade há 5 minutos atrás já não é novidade mais. Né? Por exemplo, vou tocar no exemplo aqui. A minha filha nasceu tem 1 mês e 1 semana, né? Ou 2 semanas, não lembro. Se eu te falar que ela já está envelhecendo, vocês acreditam? Ué. Ela já está envelhecendo. Tão novinha, mas já está envelhecendo. Então, irmãos, por isso que o mundo ele está caminhando para isso. Volta lá no primeiro slide, por favor. No jardim do Éden, era Deus e o homem. Entenderam? Deus teria comunhão com o homem e o homem comunhão com Deus. Segundo slide. Uma hora Deus falava, outra hora Adão e Eva falavam, e os dois juntos iam, né, fazendo a vontade de Deus. Mas entrou o terceiro elemento. Qual que é? Qual foi o terceiro elemento que entrou? O pecado. Pela desobediência de Adão, o pecado entrou no homem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se o homem tivesse escolhido comer da árvore da vida, entraria também um terceiro elemento. E haveria a multiplicação da vida, né? Mas entrou o pecado. Coloca no último slide, por favor. O que aconteceu? Superabundou o pecado, né? Pela desobediência de Adão, Deus falou, né? Antes deles comer dado conhecimento, certamente vocês vão morrer. Mas depois que eles comeram do fruto e desobedeceram a Deus, já começou, irmão, toda a morte, né? Ó Senhor Jesus. Deus, irmãos, antes de colocar Adão e Eva no jardim do Éden, tinha preparado o ambiente. Os 3 primeiros dias da criação representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No primeiro dia, Deus fez separação entre luz e trevas. Deus é luz, irmãos. Jamais vai se misturar com as trevas. Por isso que no primeiro dia Ele disse, haja luz. E houve luz. Segundo dia, o Senhor fez a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Essa separação que o Senhor fez com o ar representa o Espírito. Amém. O Espírito separa as coisas que são terrenais das coisas que são celestiais. Amém? Amém? No terceiro dia Deus fez aparecer a porção seca, que representa a ressurreição do Senhor Jesus. Amém. Dentro das águas do julgamento o Senhor ressurgiu e fez a porção seca. No quarto dia o Senhor já começou a fazer 2 grandes luzeiros. O primeiro, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E com essa luz do quarto dia, a terra foi capaz de florescer. Ou seja, para nós florescer, nós também precisamos de uma luz mais forte. Nós precisamos buscar a luz mais forte. E assim, com essa luz mais forte, a terra começou a ter as árvores, né? E as plantas. Ó Senhor Jesus. E no quinto dia, Deus povoou o mar, né? O ar, ou seja, já começou a multiplicação da vida.
E no sexto dia, Deus fez os animais terrestres e também começou a multiplicar a vida na terra. Porém, essa vida que os animais tinham não conseguia expressar a Deus totalmente. Então, na viração do dia, na tardinha, Deus foi e criou o homem no sexto dia. E Ele falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Porém, o que Adão e Eva precisavam, além da imagem e da semelhança, é ter a expressão de Deus. E a expressão eles só conseguiriam alimentando da árvore da vida. Eles eram imagem, tinha semelhança, mas ainda não conseguia expressar o Senhor. Igual nós. Antes éramos trevas. Quando recebemos o Senhor, nós agora estamos aprendendo a expressar o Senhor. Mas antes nós não conseguíamos. Até mesmo, irmãos, os melhores comportamentos humanos não são capazes de expressar o Senhor. A vida do Senhor é capaz de expressar o Senhor, Não existe uma outra vida capaz de expressar o Senhor, a não ser a própria vida de Cristo. Graças a Deus, irmãos? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Mas nós recebemos tal porção através da fé de Abraão. Não é verdade? Ó Senhor Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 4, versículos de 1 a 3. João 4, versículos de 1 a 3. Amém? Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém diante de Deus. Pois diz a Escritura: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, primeiro ponto, Abraão creu. Mas os irmãos já pensaram como era a vida na terra na época de Abraão? Tem? Senhor Jesus. Vamos ler. Tudo bagunçado? Ó Senhor Jesus. Abraão nasceu num lar cristão? Não? Como é que era o lar de Abraão? É Josué 24, versículo 2. Vamos ler lá? Josué 24, versículo 2. Acharam? Podem ler. Então José disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e servia a... Ué, não servia ao Deus vivo, não? Outros deuses? E tem um historiador que ainda explica que Abraão ele não só cria em outros deuses, mas Abraão não, o Terá, pai de Abraão, ele não só cria em outros deuses, como também o seu negócio era fabricar deuses, ídolos. O trabalho dele era esse, ele lucrava com isso. Olha só a situação, desse pai. Mas, irmãos, quanto tempo vocês acham que desde Noé até Abraão, quanto tempo vocês acham que passaram? Quem leu o Alimento Diário e lembra? Estava lá. Tem?
página 19, do alimento diário. 352 anos. 352 anos desde o dilúvio até Abraão. Os irmãos lembram por que aconteceu o dilúvio, né? Sim. O que aconteceu? Quem fala? Os irmãos lembram, mas fica com vergonha de falar, né? Pois é, naquela época, para os homens se multiplicarem na terra, só um ponto. Por que os homens teriam que viver muito tempo? Os homens teriam que viver muito por duas coisas, basicamente. A primeira é realmente se multiplicar. Naquela época não podia ter 1, 2 filhos igual é hoje, né? O Senhor queria que se multiplicasse os homens mesmo. Então eles teriam que viver muito para que isso acontecesse. E outro ponto é que eles não tinham acesso, né, à aprendizagem que nós temos hoje. Eles não tinham como dar um Google, né, para descobrir como é que funciona o motor de um carro. Eles tinham que pesquisar como é que funciona a roda ainda, ver como as coisas acontecem. Então, para um homem ser aperfeiçoado, para ser útil, né, tanto à sociedade como ao Senhor, levava-se um tempo muito maior do que se leva hoje. A informação era muito pouca. E graças a Deus hoje, se nós temos acesso a alguma informação, é também porque eles quebraram a cabeça lá no passado. Mas o que eu quero dizer é que eles tinham que ter tempo, né, de vida, de experiência para ser alguém mais útil. Então, por isso que naquela época, né, Adão mesmo viveu mais de 900 anos. E era assim, até o episódio de Gênesis capítulo 6, onde os anjos, né, que eram criaturas de Deus, viram que os homens se multiplicaram e foram nascendo filhas, e de uma forma, né, que nós não sabemos explicar como. Eles dotaram da capacidade de se unir a essas filhas dos homens. E veio para a terra, né, se misturou com a raça humana e gerou os valentes caçadores de renome, né, de valentes gigantes. Ou seja, houve uma mutação da genética, né? Algo saiu da normalidade, irmão, e foi muito grande. Isso que aconteceu, o Senhor ele não pôde tolerar mais. E vamos ler lá em Gênesis capítulo 6, só para a gente ter uma base. Senhor Jesus. Gênesis 6, o versículo 5. Viu o Senhor e era continuamente mal todo o desígnio íntimo do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Imagina o que é Deus criar o homem e o homem cair numa situação onde a maldade consiga alcançar até os céus. Ó Senhor Jesus. Aí disse o Senhor, versículo 7: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de havê-los feito. Toda uma geração, irmãos, milhares e milhares de pessoas, né, se corrompeu desse jeito. A violência cresceu muito, né? Mutação genética, seres achando que é Deus. Deus não conseguiu tolerar. Para o castigo dos anjos, vamos ler Judas 6. Judas, capítulo 6. O que o Senhor fez com esses anjos que vieram para a terra? Né? Judas, capítulo 6. Judas, versículo 6, que não tem esse capítulo. Judas 6. Amém?
Vão ler? E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então esses anjos, né? Ou a alma deles, ou o espírito deles, não sei. Só sei que o Senhor o guardou em um lugar com algema, almas, e estão guardados num lugar, esperando ainda o julgamento eterno. Então isso nunca mais vai voltar a acontecer com nós, graças a Deus. Os anjos não têm mais essa liberdade, né, que eles acharam que tinham, de se misturar com os seres humanos. Mas os homens daquela época também receberam um castigo muito forte. 40 dias de dilúvio. E o versículo 8 de Gênesis 6 fala: porém Noé achou graça diante do Senhor. Graças a Deus, irmão. Deus sempre tem uma porta de misericórdia, uma porta de salvação para o homem. Aleluia. Naquele tempo, com homens corrompidos, Noé ainda conseguiu achar graça diante do Senhor, né? E eu creio também que o Senhor achou graça diante de Noé, né? Não é isso? Amém. E o que Noé começou a fazer? Deus deu uma instrução para Noé de edificar uma arca. E quanto tempo Noé demorou para fazer a arca? 100 anos. 100 anos. Ele começou um dia, né? O povo da terra pecando, caindo em pecado, davam-se em casamento, faziam festas pagãs, e Noé lá serrando madeira, batendo prego, né? Num lugar, irmão, não era perto de um rio, né? Não era perto de um mar, bem isolado, e as pessoas passavam, via aquele negócio sendo erguido. E aí, Noé, o que você está fazendo? Olha, estou edificando a arca. O Senhor me falou que vai acontecer uma grande destruição na terra, e Ele me pediu para edificar uma arca, e quem entrar nessa arca vai ser salvo. Aí a pessoa olhava para o céu assim, sem sinal de chuva, né? Então tá, Noé, beleza. Depois eu volto aqui então. Esquece de tomar o remédio não, hein? Só pode estar doido, né? E não foi, irmãos, 10 dias, 50 dias, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 100 anos. Cada dia passando, Noé pregando o Evangelho, e adivinha quantos foram salvos? Hein? Só ele e a família. Graças a Deus, irmão, que Noé preocupou com a sua família, né? E graças a Deus também a família de Noé ouviu. 8 pessoas dentro da arca. E todos os outros, acredito que tinha até pessoas boas, né? Pessoas de renome, pessoas de alta posição na sociedade, mesmo sabendo nadar, morrer afogado, né? Um dia de chuva, outro dia de chuva, a arca começando a subir, a água começando, né, chegar na cintura, chegar no peito, e o homem tentando correr para os mais altos montes. Aquele que conseguiu chegar no monte mais alto, o Senhor ainda conseguiu elevar o nível da água em 15 côvados, né? E 40 dias chovendo, irmãos. Abriu as comportas do céu. A salvação estava onde, irmão? Na arca. Não é isso? Mateus 24, 38. Ó Senhor Jesus. Mateus 24, 38. Acharam? Eu ainda não, peraí. 24, 38. Achei. Vamos ler?
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Vamos continuar? E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pergunta aos irmãos: vocês têm sentido que os dias de hoje estão parecendo com os dias que era de Noé? Sim, é verdade. Hein? Vocês têm? Talvez pior, né? Como nos dias de Noé. Então, se nós temos a percepção que hoje está parecendo com os dias de Noé, então nós também devemos ter a percepção de que o Senhor está voltando. Porque aqui fala que assim será, né? O dia do Senhor será dessa forma. As pessoas irão se casar, dar esse casamento, viver a sua vida da maneira que estão vivendo. E a salvação para nós, irmãos, está na arca também. O que iria salvar Noé naquela época? A arca. O que vai nos salvar hoje? A arca. E a arca é a vida da igreja. Amém? A arca é a vida da igreja, irmãos. Voltando, né? Lembrando lá da condição de entropia. Para de reunir um dia e na outra semana também você não vai na reunião. Na terceira semana, adivinha, você também vai procurar outra coisa para fazer. Irmãos, passando 4 semanas você já está com outra mente. Você já está pensando diferente. Por isso que é difícil demais o irmão voltar a reunir, irmãos. É muito difícil, sabe? Vai começando a entrar elementos, pensamentos, sofismas, né? Fortalezas relacionam-se aos pensamentos do homem, né? Sofisma são os conceitos, os velhos conceitos, as novas, como se diz, os pensamentos sendo ruminados e cair naquela situação de morte. Irmão, se a gente estiver fora da arca no dia do Senhor, nós vamos cair em juízo. Ó Senhor Jesus. Porém também, irmãos, estamos na era do Espírito. Mas você sabia também que dentro da arca você tem a sua função de edificar a arca? Sabia disso? Noé, quando estava dentro da arca com sua família, ele ainda tinha a função de calafetar a porta, para que não tivesse brecha ali da água do mar entrar, aquela grande arca se afundar. Então Noé teve trabalho ainda dentro da arca, irmãos. Você dentro da arca, dentro da vida da igreja, irmãos, você tem que ter encargo, eu tenho que ter encargo. Eu tenho que ter função, eu tenho que estar servindo ao Senhor. Isso para quê, irmão? Para desenvolver a minha salvação. O Senhor, Ele não parou na salvação inicial, Ele quer desenvolver essa salvação. Não é isso? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então beleza, aconteceu o dilúvio. Homens morreram, as águas começaram a baixar, a arca ancorou, Noé abre a porta da arca. O que você acha que ele começa a ver? Hein? Imagina como é que estava o ambiente na hora que Noé saiu da arca. Os urubus já tudo morrendo de fome, cheirando mal, cadáveres, criança, mulher, adultos, gigantes, os animais mortos. Irmãos, se você estivesse naquela época, como seria o seu coração? Hein? Imagina, acontece uma grande catástrofe, você sobreviveu. Você e mais 8. Você não teria um temor ao Senhor? Hein? Mas hoje está acontecendo coisas piores, irmãos. E às vezes a gente não desperta o temor do Senhor, não é? O mundo está se acabando e a gente despreza as coisas que o Senhor está fazendo com nós. Despreza o falar do Senhor, o falar atual, o falar profético. E aí? Ó Senhor Jesus. Amém. E aquele povo, irmão, Noé ainda tentou pregar o Evangelho, mas rapidamente. Satanás é sutil demais, irmãos. Satanás é muito sutil.
povo começou a multiplicar novamente e nasceu Nimrod. Ó Senhor Jesus. Gênesis 11. Quem que foi Nimrod? Pelo amor de Deus. Hein? Vamos ler o capítulo 11, versículo de 1 ao 3. Amém? Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, e sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali, e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-nos bem. Os tijolos e o betume de argamassa. O 4. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que seja espalhado por toda a terra. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Onde que fala que Enoque era valente caçador diante do Senhor? Quem lembra? Tem? 10:8. Gênesis 10:8. 8:9. Amém? Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí disse: como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acabe e Calné, na terra de Siná. Então, quem foi Nimrod? Aqui fala que foi um valente caçador diante do Senhor. Essa parte diante do Senhor nós não devemos tomar como algo positivo, porque não era. Na verdade, o surgimento de Nimrod foi uma afronta a Deus. Diante do Senhor. É como se o Senhor estivesse diante do seu adversário, né? Diante, olhando para o seu adversário. Então surgiu Nimrod. E o que esse Nimrod fez? Por incrível que pareça, irmão, Nimrod ele descobriu o poder. Mas que poder é esse? Não é o poder de Deus. É o poder que as pessoas buscam hoje de ter outras pessoas em sua subordinação, e essas pessoas vão agir junto, né, com ele para fazer algo. Mas o que estava no coração de Nimrod, irmãos, vocês entendam, por favor, o que estava no coração do Nimrod é que ele queria vingar todos os antepassados dele que foram julgados por Deus. Ou seja, era a artimanha de Satanás. Deus, ele não fez as águas subirem até o mais alto monte? O que Nimrod fez? Num lugar, irmãos, que não tinha muita pedra. Depois, irmãos, pesquise essa mensagem que o Pedro não deu. O lugar lá ele não tinha muita pedra. Então eles inventaram tijolos de barro, queimaram. E lá é uma região que tinha muito derivado do petróleo, né? E eles usaram esse petróleo como betume, e tijolo após tijolo iam se fazendo a base, iam se levantando, iam fazendo a torre. E a torre, a finalidade da torre era chegar até os céus. Ou seja, o pensamento de Nimrod é fazer uma torre, uma edificação tão grande, e que as águas do dilúvio, o julgamento de Deus não alcançasse. E assim ele conseguiria, né? Olha, através do nosso esforço e do nosso trabalho, nós conseguimos escapar do julgamento de Deus. Entenderam? Ó Senhor Jesus. O que vocês acham, irmão, que Deus vendo essa situação fez? Não é? Vamos ler lá, capítulo 11, o versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem.
Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desta arte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Graças a Deus. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispensou por toda a superfície da terra. Ou seja, o Senhor queria que os homens se espalhassem mesmo, para ver a expressão de Deus em toda a terra. Nimrod quis juntar todo mundo e ainda falar: olha, vamos esforçar por nós mesmos, tornar célebre o nome do homem, e nós não precisamos de Deus não. Mesmo que Deus julgue, nós vamos estar em cima do topo da nossa edificação. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmão, Deus fez, pouco tempo depois do dilúvio, já havia uma pessoa valente diante de Deus, né? Um inimigo forte. E o povo, irmão, rapidamente esqueceu do dilúvio. Esqueceu de Deus, esqueceu de Noé. E quem viu, né, os anjos, né, viram, tendo aqueles gigantes, quem sabe isso não influenciou as pessoas daquela época a acreditar em deuses, né? Não é assim? Você sabe como que se cria um Deus? O homem, por não querer estar debaixo da autoridade de Deus e se submeter a Deus, e ter a Deus como seu auxílio e seu governo, esse homem que não quer se submeter a Deus, ele acaba criando um Deus para ele mesmo. Ou seja, ele cria um Deus, ele cria algo para ele acreditar, para ele focar suas ideias, né, seus pensamentos, para se satisfazer. Então ele cria um ídolo, né, e começa a fazer coisas ordenando, né, que esse ídolo faça o que ele quer, não é? Por exemplo, o irmão deu esse exemplo na mensagem. Vamos supor que tem uma lojinha do meu lado, eu tenho uma loja e tenho outra loja do meu lado. São 3, né? Da cura, as imagens, né? Ó Senhor Jesus. E tem muitos artistas também, irmãos, hoje que se presta a culto de fazer coisas ocultas a fim também de conquistar sucesso. Não tem pessoas que de um dia para o outro já viram uma parada de sucesso, todo mundo já está comentando? Quem sabe eles não se prestou a se colocar diante de um ídolo, de um Deus que ele criou, né? Porque a imagem em si, irmãos, não é nada. Por exemplo, esse copo aqui é um copo, né? Mas quando eu começo a me inclinar sobre esse copo e me prostrar diante desse copo, pedindo esse copo para fazer coisas para mim, o que acontece é que um dos principados, um demônio, uma potestade, se aloja ali atrás daquele copo e se sente, né, atraído pela sua adoração, pela honra que você está dando àquele objeto, e ele acaba fazendo as coisas que você quer. Então, irmãos, essa foi a situação em que Abraão nasceu. O pai dele fabricava ídolos, né? Com certeza também, irmãos, Abraão também tinha, né, alguma coisa que se voltasse à idolatria. Mas quando Deus falou para Abraão, Abraão creu. Abraão creu, irmãos. Abraão abriu a porta para nós. Inicia-se com Abraão a era da fé, a era dos chamados. Ó Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós temos a fé. E a fé, ela traz para nós as coisas que ainda não existem. Mas não é porque nós ordenamos a Deus a fazer as coisas para nós. Deus também não é um ídolo para nós, irmãos, um objeto apenas de nós pedirmos as coisas para Deus. Deus espera primeiramente que nós nos submetamos à sua autoridade, né? E buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e as outras coisas nos serão acrescentadas.
Não é isso? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, a era da fé é para nós hoje mudar a nossa condição mesmo. Nós não vamos ficar prostrados diante dos ídolos, né? Da ideologia da época, da idolatria, nem da religião, né? Vamos ter um novo começo. Amém? Jesus é o Senhor. Amém? Amém.